Olá, é bom ter você aqui novamente, né? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que é o homem real e o homem ideal. O que seria isso? Vamos pensar. Ah, o mundo idealizado seria um mundo perfeito, onde não há erro, não há pecado, não há leis, não há nenhuma constituição. E você pode reconstruir esse mundo quando você cansar dele. Você deve estar pensando assim, de acordo com o que você falou, Adilson, o mundo ideal é a minha imaginação. Porque na minha imaginação eu construo coisas, eu construo situações perfeitas. E quando eu me canso dela, eu destruo. Esse é o mundo ideal. O mundo idealizado, o mundo imaginado. E no mundo idealizado vive o homem ideal, correto? E talvez isso pareça insignificante para você, mas esse padrão de pensamento rege a nossa mente muito mais do que nós imaginamos. Nós sempre buscamos o mundo ideal. Por exemplo, por que foi construída a figura do super-homem? Esse super-herói ele é o homem ideal, porque ele é um homem, é indestrutível, tem superpoderes e não morre. E não morre, ele simplesmente não morre. Só que você observa que o super-homem é também um homem muito virtuoso. E isso é uma lei universal. Quanto mais poder, mais virtude é exigida. Nós estamos vivendo numa época em que muitos homens têm muitos poderes e nenhuma virtude. E isso se torna muito perigoso, muito perigoso. Porque se você ocupa um cargo público, você é um juiz, você é um agente público que determina muitas vezes o futuro de certas pessoas, tome cuidado com isso. Você é responsável pelo poder que você tem. E associe o seu poder à sua virtude, porque senão você vai dar conta disso. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos falando do homem ideal, do homem que vive no mundo idealizado, do homem que vive numa matrix, num mundo imaginário onde ele pode construir e reconstruir a sua vida da maneira que ele quiser. No mundo da pornografia, é um mundo idealizado onde a pessoa imagina-se ser outra pessoa, onde o homem cria dentro de si a figura de uma mulher, onde a mulher cria dentro de si a figura de um homem, e isso acaba levando ele à homossexualidade, à bissexualidade e a tantas outras coisas. De onde vem isso? Vem de um mundo imaginário, de um mundo que oferece consolo, de um mundo que não há dor, de um mundo onde a sua mente encontra primeiro um alívio, mas o alívio não dura. Ele adoece e cria uma dor pior do que a primeira dor. Esse é o mundo idealizado. Todos nós temos um mundo idealizado dentro da nossa mente. E todos nós nos comportamos dentro desse mundo idealizado. E o homem ideal vive no mundo ideal. Mas existe o homem real. O que é o homem real? É um homem que já experimentou o fracasso, que já experimentou a dor. É um homem que o tempo todo ele se esbarra nas suas limitações. E apesar das suas limitações, ele quer tentar de novo. Porque ele busca cumprir o propósito. Tudo na vida existe um propósito. Talvez você pense assim, olha, eu nasci e não descobri o meu propósito. Deixa eu falar para você uma coisa. Primeiro Deus criou o seu propósito, depois Deus criou você. O seu propósito nasceu primeiro que você. Havia uma necessidade e Deus criou você para suprir essa necessidade. Então, não diga que você não tem propósito, porque todo ser humano tem um propósito. E esse homem real é um homem que sabe que é limitado e que é caído, e ele só tem uma saída para ser feliz. Ele precisa da graça de Deus. Eu vou dar um exemplo para você
de um homem real e um homem ideal. Havia um publicano chamado Zaqueu. O que é um publicano? Era um judeu que cobrava impostos dos judeus. Na verdade, não precisa ser exatamente um judeu. Haviam publicanos em outros países, mas nós estamos falando de Israel. O Império Romano, ele escolhia um judeu jovem e falava: você vai sentar na coletoria e as pessoas vão pagar tributo para você. Você passa esse tributo para Roma. O publicano roubava? Claro que roubava. Ele aumentava imposto, nada diferente do que você vê hoje. Nada diferente do que se vê hoje. Ele roubava, ele desviava recursos, alguns eram mortos, outros não roubavam de Roma, mas roubavam da pessoa. Se a pessoa devia 100, ele cobrava 150, 50 ele ficava para ele. Assim era Zaqueu. Assim era Zaqueu. E ele era um homem odiado pelo seu povo, desprezível. Se Zaqueu vivesse hoje, ele provavelmente andaria de terno Armani e teria uma Ferrari e moraria nesse condomínio de luxo aí perto da sua casa que você conhece, que é o seu sonho você morar nele. Teria um jatinho particular e seria um homem rico, muito rico. Zaqueu seria hoje um homem muito rico. E ele é um homem ideal ou um homem real? Queridos, quando ele ouviu falar de Jesus e da salvação, ele se sentiu um homem miserável. Ele não tinha mais paz. Ele queria alcançar perdão, mas ele não se julgava digno de perdão. Aí um dia ele tomou uma decisão. Ele pensou assim: eu não consigo alcançar essa graça. Eu não consigo servir a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Eu estou ouvindo falar dos milagres de Jesus, mas quem sou eu para me chegar até ele? Mas o desejo dele de ver Jesus era tão grande que ele falou: vou subir numa árvore só para ver ele passar. Ver ele passar me basta. E ele subiu no sicômoro. O sicômoro é uma árvore, vamos dizer assim, que ela é tipo uma paineira. Ela tem muito espinho, tem muita coisa para se arranhar no sicômoro. E Zaqueu subiu. Talvez rasgou a roupa, talvez rasgou a pele. Mas olha para você ver o que Zaqueu queria. Só ver Jesus. E para surpresa dele, quando Jesus passa debaixo da árvore, Jesus olha para cima e olha nos olhos dele. E ele toma um susto. O quê? O mestre está olhando para mim? Ele disse: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou comer na sua casa. Zaqueu desceu da árvore numa alegria. Só que à medida que ele descia da árvore, ele foi mudado em outro homem. E ele falou assim: Jesus, se eu me arrependo dos meus pecados, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes, conforme a lei. E o que aconteceu? Houve salvação na vida de Zaqueu. Ele provavelmente se tornou um homem pobre, mas Zaqueu é um homem real, é um homem que Deus procura, um homem que é capaz de se arrepender, um homem que é capaz, quando eu digo homem, homem ou mulher, não vou ficar falando homem ou mulher porque fica chato ser detalhista, mas homem, mulher, não importa. Zaqueu era um homem capaz de se arrepender, capaz de se entregar, capaz de reconhecer, capaz de crer em Deus e saber que ele era limitado. Agora eu vou dar para você o exemplo de um homem ideal. Aproximou-se de Jesus um jovem rico, muito rico, dinheiro de montão, semelhante a Zaqueu. Zaqueu era rico, o jovem também era rico. Você vê que o problema não é a riqueza, é o amor a elas. E ele virou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu quero herdar a vida eterna. O que eu preciso fazer? E Jesus, como aquele jovem era um judeu praticante, um judeu que observava a lei de Moisés, ele disse assim: você já sabe os mandamentos. E Jesus começou a falar os mandamentos, ele falou: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus virou para ele e falou assim: te falta uma coisa, vende tudo que você tem e seja meu discípulo. Gente, Jesus convidou aquele jovem para ser apóstolo. Muita gente queria isso, mas não podia. Ele convidou: você vai me seguir, você vai ser meu discípulo, você vai ser o meu talmidim. Eu vou ensinar você,
Você vai andar comigo, comer comigo, você vai saber de tudo aquilo que eu passar para você. Mas ele não aceitou, porque ele amava mais as riquezas do que aquilo que a sua alma angustiava por saber. Ele era o homem ideal. É. Porque o homem ideal, ele pensa mais de si mesmo. Ele deseja viver no mundo idealizado. Ele não quer sacrifício, ele não quer fracasso, ele não quer dificuldades. E aquele jovem, ele dizia que amava a Deus, mas não amava a Deus. Ele preferiu viver no seu mundo idealizado do que no mundo real. Na cruz, Jesus tinha dois malfeitores do seu lado. Primeiro eu falei de dois homens ricos, agora eu vou falar de dois ladrões. Um era o homem ideal, o outro era o homem real. O homem ideal falava: você não é o filho de Deus? Desce da cruz, salva você e a nós. Ele zombava de Jesus, ele preso na cruz, zombava de Jesus como os demais que estavam lá para crucificá-lo. Por quê? Porque ele se julgava alguma coisa. O homem ideal, ele cria um mundo onde ele tem um valor acima do que ele realmente vale. Já do outro lado tinha um homem real. Ele repreendeu o seu colega e falou assim: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem aí, o que ele fez para merecer isso? E ele vira para Jesus e fala assim: mestre, quando o Senhor estiver no seu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Sabe, quando o Senhor entrar naquele exército de anjos, naquela glória, e o Senhor vai falar assim: tarefa concluída. Não, mas eu tenho mais um para salvar. E Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que você se chega na presença de Deus? Como um homem real ou como um homem ideal? O homem ideal, ele pede a Deus, ele exige de Deus, ele quer que Deus faça tudo o que ele acha que é justo. O homem real, ele se humilha, ele sabe que não merece nada. E é esse que alcança a graça, tá bom? Fique bem e fique com Deus.